Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um EM Entrevista, o podcast de política do jornal Estado de Minas. A gente segue aqui hoje com a nossa série com os deputados federais eleitos por Minas Gerais e hoje a gente conversa com o deputado Padre João, eleito pelo PT para o seu quarto mandato agora na Câmara dos Deputados a partir de 2023. Tudo bem, deputado? Como vai o senhor? Saudação muito especial, Bernardo Stilac, e ao EM, né? Entrevistas, saudar o Estado de Minas por essa iniciativa. É muito importante e sendo assim um espaço democrático, acolhendo a todos, apresentando todos os deputadas eleitas de Minas Gerais. Acho que é uma maneira de conhecer melhor, inclusive, as bandeiras de luta, propostas de atuação parlamentar. É agradecer mesmo por esse espaço. Perfeito. Deputado, então, para a gente começar a entrevista, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está indo para o seu quarto mandato agora na Câmara dos Deputados, já passou por diferentes governos, né? Começou no governo da Dilma, passou ali pelo período também do impeachment, e agora os últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desse seu período na Câmara dos Deputados e como que o senhor enxerga os desafios para esse próximo mandato agora, já com uma nova presidência, voltando também a ser um governo comandado pelo presidente Lula. Então, na minha vida política, eu também tive 2 mandatos de deputado estadual, né? Então, a gente iniciou lá em 2003, 2 mandatos, depois fui para o federal. Olha, acho que o primeiro mandato da Dilma, né? Eu iniciei ali junto e foi assim um mandato de muitas conquistas, muitas conquistas. Eu entendo que, sem entrar aqui, né, em detalhes, mas assim, foi uma pessoa até de certa forma injustiçada, sabe? Porque foi quando a gente mais avançou com políticas e programas indo direto para os municípios. Se a gente pega, avançamos muito com o próprio Minha Casa Minha Vida, com o PAC, patrulhas para a agricultura familiar, o quanto que avançou com a agricultura familiar, do acesso à água. Então, foi um momento muito importante para o povo lá na ponta. Continuidade mesmo do programa Luz para Todos, como o Estado brasileiro conseguiu ir ao encontro do cidadão e daqueles que estavam mais distantes. Foi muito importante. Já o segundo mandato da Dilma já teve muitas dificuldades, porque dentro do próprio governo já tinha uma outra concepção de Estado, que foi roendo o Estado por dentro, como negando, criando dificuldades, porque tinha, na verdade, da própria economia, já ia restrições a determinados direitos. Tivemos desafios na própria agricultura, então foi um momento de conflito, a ponto de ter ministro que era deputado, atravessou ali a avenida e votou pelo impeachment. Então, foi um momento desafiador dentro de uma conjuntura política. Depois, com o Temer, avança a tal PEC 241, que hoje é emenda constitucional 95, do teto de gastos, que estão revendo agora, pelo menos para dar condições de uma certa governabilidade, a reforma trabalhista, dentro da Previdência, tirando o poder, né, do sindicato, da organização da classe trabalhadora. Então, avançou. Já no governo Bolsonaro, minha avaliação é que o Estado aniquilou mais ainda, com cortes astronômicos na própria saúde. Em plena pandemia, o corte na saúde, cortes na educação, um congelamento não reajuste na própria alimentação escolar, corte de medicamentos, o acesso a medicamentos. Então, é um momento muito difícil para o povo brasileiro. Então, não é à toa que os dados chegam a que só em relação à segurança alimentar, termos mais de 120 milhões de brasileiros num determinado grau de insegurança alimentar. E mais de 30 milhões em situação de fome mesmo. Então,
eu vejo que na cultura, acho que não tem uma área que a gente não teve retrocesso. Na área, eu vejo que houve, né, um encolhimento, de fato, do Estado, no sentido de negação de muitos direitos, ou até mesmo de perdas de direitos. Você vê se Minha Casa Minha Vida, eram programas importantes que aqueciam também a economia. Acho que é um equívoco, em algumas análises, quando fala de que são muitas despesas, gastos e tal. Muitos programas, eles aquecem a economia, desde uma economia local, mas a macroeconomia também. Então, acho que nós estamos agora, já mesmo com o presidente Lula eleito, né, agora, diplomado, às vésperas da posse, de um clima de muita esperança, de muita expectativa. Há uma esperança. Acho que desde a eleição do Lula, criou um novo cenário de uma expectativa da macroeconomia, da macropolítica, ambiental, econômica, a relação com os outros países. Não foi uma coisa toda de tantos chefes de Estado se manifestaram de imediato na eleição do Lula. Então, há um novo cenário para o Brasil e essa inserção também do Brasil na política mundial. Acho que nós já estamos assim às vésperas, e o próprio Lula já com muita força de diálogo, seja com o judiciário, mesmo no Congresso. Aí, para ter investimentos de infraestrutura, investimentos social, na educação, todas as áreas. Então, é com nessa expectativa que a gente está do próximo governo. E o mandato nosso, a gente tem um mandato que sempre foi voltado, Bernardo, para como que é a microeconomia. Sempre, embora eu venha de uma área de muita mineração, a minha origem mesmo é rural, que é Urucânia, mas eu morei em Mariana por 9 anos e meu domicílio eleitoral é Ouro Branco, então, onde a atividade, né, minerária é mais forte. Embora Ouro Branco pôde avançar para a siderurgia, que é outra análise que a gente tem que fazer. E o Lula acho que tem esse propósito. Não dá para a gente continuar exportando matéria-prima. Temos que agregar valor. Exporta matéria-prima com a Lei Candir, ou seja, incentivo para exportar matéria-prima. E aqui o custo ficando mais alto para produtos acabados. Tanto se você olha o preço de automóvel para onde foi, tudo caro. E na linha também de commodities do agronegócio, é a mesma coisa. E resolve a gente ser o maior produtor de soja do mundo, mas quando o preço da soja para nós está lá nas alturas. E, portanto, a conversão de proteína vegetal para proteína animal, o custo está absurdo. Da suinocultura, avicultura, piscicultura. Então, é insustentável. Por isso que, então, há uma expectativa de criar uma política, de fato, de agregar valor. Então, o mandato nosso, ele vem fortalecendo essas economias mais locais. Por isso que sempre trabalhei com a agricultura familiar, com a agroecologia, produção orgânica. A gente tem um trabalho, eu coordeno a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. A gente representa o Brasil de uma frente mais ampla, que envolve a América Latina e o Caribe. O Brasil foi uma grande referência do combate à fome e à miséria. O Brasil voltou para o mapa da fome, então agora a gente tem novamente essa tarefa de retirar o Brasil do mapa da fome e com políticas e programas no sentido de produzir, agregar valor e comercializar. Desde a comercialização no ciclo curto, né? Desde como o PNAE, o Programa da Alimentação Escolar,
programa de aquisição de alimento. Então, reestruturar a Conab para os estoques estratégicos, porque nosso povo está comendo mal. Quem tem acesso à comida ainda tem acesso a algo com insegurança também, porque o nível de agrotóxico lá nas alturas. Então, todos temos grande problema com a alimentação. Uns que não têm acesso, e quem tem é uma insegurança. Muitos agrotóxicos são proibidos em todos os países. E foi no governo Bolsonaro que abriu a possibilidade do uso, a utilização desses agrotóxicos. Então, é uma ameaça ao meio ambiente, é uma ameaça à vida humana e a toda a biodiversidade. Então, é uma luta para a gente garantir essa segurança alimentar, que é a comida de verdade. E faz parte da atuação do nosso mandato. Temos várias iniciativas já no Congresso, porque tem iniciativas nossas que já foram aprovadas na Câmara, outras estão no Senado, né? Mas nessa linha de fortalecer também, né, essa economia local e, sobretudo, o empoderamento das mulheres e da juventude. Deputado, aproveitando a fala do senhor e sobre esses desafios de retomar com programas sociais, a gente tem uma situação curiosa agora que o Lula, mesmo não já tendo tomado posse, já está negociando, já teve que negociar com o Congresso a aprovação da PEC da transição para poder conseguir um orçamento para o próximo ano. E essa negociação vai continuar no ano que vem com uma Câmara dos Deputados renovada. O senhor, que já faz parte da Câmara atual e fará parte do próximo mandato, como é que o senhor avalia que será esse desafio a partir de 2023? Ele vai ser diferente? Ele vai ser mais complicado do que agora ou mais simples? Olha, o governo, e com a habilidade que o Lula tem, e a sinalização que nós tivemos já nessa noite do dia 20, né? Do dia 20, com a votação em primeiro turno, um otimismo, porque para votar uma PEC precisa-se de 308 votos. Então, teve uma folga, mesmo num governo não sendo eleito. Então, acho que com empossados, eleitos, né? Corrigindo, eleito, mas não empossado. Então, a partir da posse, o poder de negociação amplia. Os ministros, os ministros também empossados, serão agentes políticos importantes. Então, eu acredito que o Lula pode chegar aí a mais de 350, olha lá se não chega aos 380, viu? A sinalização de ontem foi muito boa, desse dia 20, porque teve uma folga de mais de 20 votos. Nesse dia 21, vamos ver como que fica, então, essa votação. Mas eu acredito que vão ter governabilidade. Acho que é o mais importante. E uma governabilidade retomando programas sociais. Não só fortalecendo o Bolsa Família. Isso, Bernardo, é uma análise também equivocada. O Bolsa Família, ele aquece a economia no município. É um dinheiro que circula em todos os municípios. Todos. Então, não é um recurso que concentra em determinada região. Ele dá uma capilaridade ao comércio local, então desencadeia um processo importante também. Poder de compra do cidadão, além da retomada do Minha Casa Minha Vida, que está na PEC, além da retomada do farmácia popular. Bernardo, é muito triste quando a pessoa sai do consultório médico e não tem como comprar aquele medicamento. Então, a retomada do farmácia popular é muito importante para o nosso povo, para toda a população brasileira, né?
Então, e a capacidade também de investimentos. Nós temos rodovias que estão totalmente destruídas. Quem tem passado pelas rodovias federais, assim, é uma coisa triste, né? Então, essa PEC, ela garante também, ela abre essa possibilidade, um recurso significativo de investimento. É verdade que acho que nós temos que ter mais força política, força do povo, força popular, para que o orçamento ele seja nas políticas e nos programas. Menos emenda parlamentar, menos. Embora para negociar, para chegar a essa votação, teve que ampliar, pelo menos foi agora mais universal, mas o ideal é a gente voltar com a participação popular nas conferências específicas de saúde, de educação, de assistência social, da segurança alimentar, da agricultura familiar, de cultura. É uma maneira do povo ter força política e a gente ter orçamento na política, nos programas, nas ações do orçamento e ser universais. E não ser... Porque onde o deputado não apadrinhar, não chega o recurso. Então, é uma coisa ainda que nós temos que avançar, ter força política. Eu acho que essa força ela tem que ser popular. Eu acho que, por isso que o Lula... Acho que é importante ter um ministério que trabalhe essa questão popular. Esse empoderamento do povo, mas um povo na política para discutir orçamento. E a gente diminuindo, talvez, já no segundo ano, a emenda parlamentar e ter mais recursos já na educação, para alimentação escolar, para moradia, e nos programas específicos, no CRAS, nos CREAS, né? Todos esses instrumentos que garantam o direito do cidadão, né? Consolida, de fato, esse direito do cidadão. Aproveitando que o senhor falou sobre essa questão de políticas específicas para cidades e falando também um pouco da sua origem política, né? A gente fez um levantamento dos seus mais de 85 mil votos, né, que o elegeram para esse novo mandato, e quase um quarto deles vem ali da Zona da Mata, 15% da região sul e sudoeste. Eu queria saber se o senhor tem propostas ou ideias específicas para essas regiões mineiras a partir do próximo ano. Olha, um grande gargalo que tem na Zona da Mata é a tal MG 280. Essa MG é um lugar, não tem rodovia. Imagina para você ver um trecho que é estadual, embora eu sou federal, a gente vamos ter que buscar junto ao próprio governo federal, em parceria, para esses asfaltamentos ali daquela região. Eu acho que é um absurdo a gente ter município ainda, de certa forma, isolado, não tem um asfalto. É um grande gargalo. E ali, em toda a Zona da Mata, a gente tem boas parcerias com o Instituto Federal, com a própria Universidade Federal de Viçosa, mas que tem um trabalho em dezenas ali de municípios. O trabalho nosso vem, de fato, ao fortalecimento da agricultura familiar, avançando com a agroecologia, produção orgânica, empoderando as comunidades quilombolas. Se a gente pega aquela região de Porto Firme, próprio em torno de Viçosa, mesmo ali vindo Ponte Nova, são muitas comunidades quilombolas, a gente tem um trabalho também específico. E é isso, Bernardo. A economia dos nossos municípios, ela passa pela agricultura e pecuária. Temos que diversificar a produção de proteína, avançando na piscicultura. Piscicultura é importante e a gente percebe que temos condições ainda de avançar, porque é uma área que tem a suinocultura, outra parte da Zona da Mata, a avicultura, mas a gente tem um espaço grande para avançar ainda ali com piscicultura na atividade. Os hospitais são hospitais parceiros, né, conveniados com o SUS, mas é importante avançarmos mais com a saúde pública, além da educação pública.
Então, a gente ampliar. A gente tem uma parceria, é uma região que a gente tem uma grande parceria agora com o deputado estadual eleito, que é o Lelé. O deputado Lelé é uma parceria, trabalha comigo há 20 anos, era parte da nossa equipe. Então, esse conjugar vai facilitar. Nós temos um projeto único, que é Juntos para Servir, mandato de fato, uma fusão de um projeto, embora 2 mandatos. Isso dá para a gente trabalhar bem ali, a Zona da Mata. Além ali também da região do Paropeba, região da Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, onde a gente teve. A gente tem voto espalhado no estado inteiro, porque as nossas bandeiras de lutas, elas são como que universais. Os atingidos pela mineração, mas na Zona da Mata a gente tem atingidos também pela mineração. Você pega aquela área de Teixeiras, são empreendimentos novos, mas que vai indo ali até a região de Manhuaçu, ameaças, inclusive, no parque estadual, lá ali da região de Araponga. Então, a gente quer lutar para a questão do meio ambiente. Já é uma luta que a gente vem fazendo, mas que as atividades econômicas não sejam predatórias, sobretudo a atividade minerária, que ela tenha respeito para com essa geração e as gerações futuras. E o meio ambiente, cuidado com a nossa mãe terra, com os rios e toda a biodiversidade. Então, essa é a nossa luta mesmo, e que vamos atuar nas comissões específicas lá também na Câmara Federal para fortalecer essa luta cá na base. Deputado, aproveitando que o senhor começou falando sobre a questão das estradas, né, e a gente já percebe agora, nesse período de transição, um ruído entre o gabinete de transição e também do próprio Partido dos Trabalhadores com o governo Zema aqui no estado em relação à modalidade dos investimentos, né? O governo Zema tem uma pauta privatista bastante clara, inclusive entregou para o gabinete de transição obras prioritárias que passam pela concessão de estradas, concessão do metrô, do SEASA. Como que o senhor avalia que a partir de 2023 essas duas pautas, do governo federal e do governo estadual, vão poder ser conciliadas, e como que o senhor também vai trabalhar nessa questão? Olha, Bernardo, eu acho que alguns trechos, eles não têm volta. Se você pega a BR-040, que tem fase de concessão, e ali a gente percebe que tem até uma lentidão, porque está beneficiando determinadas empresas, que é a via 040. Então, quanto mais demorar essa nova licitação, está privilegiando determinado grupo. Uma coisa absurda, que a gente está formalizando a denúncia no próprio Ministério Público Federal. Agora, alguns estratégicos. É estratégico não privatizar, não conceder, como a própria SEASA, abastecimento, é segurança alimentar. Agora, outros, acho que a parte de rodovia, de infraestrutura, acho que cabe aprofundar um debate. Cabe aprofundar no debate e a gente chegar, de fato, no entendimento, mas que não pode explorar o usuário, que não tenha que não onere o usuário e tenha uma garantia de serviço com qualidade. Então, e a gente percebe que é importante o investimento. A questão é crítica aqui em Belo Horizonte, não é Belo Horizonte, é a metropolitana. Aqui o transporte ele tem que ser discutido enquanto metropolitano, e algumas áreas o governo tem que intervir. Olha a 381 que está aí parado, tem lotes que está parado, e um gargalo gigantesco. A BR-262 está buraco só, porque como sobrepõe a 381 com a 262, então, quando pega de Monlevade até a divisa com o Espírito Santo, então caos. Não dá para trafegar. Agora, as férias, nosso povo, uma boa parte vai para o Espírito Santo, está difícil. Então, essas concessões já em curso tem que avançar. E o controle maior é que não
onere o usuário, mas que dê garantia de segurança ao usuário. Deputado, mudando um pouco de assunto, mas eu acho que é um tema importante, a gente está saindo agora de um governo federal que fez um uso de imagens e de temas, né, e de falas religiosas muito forte. Atrelou o tempo todo a imagem do governo a questões religiosas. E aí eu queria saber do senhor, o senhor que já foi, inclusive, atacado, né, na internet, no momento de fala do Lula falando sobre aborto como uma questão de saúde pública, por exemplo. As pessoas atacaram o senhor por ser da Igreja Católica e também apoiador do presidente Lula. Qual que vai ser o desafio a partir de 2023 de tentar balancear essa questão do Estado, do governo e também das religiões, da liberdade religiosa? Eu acho que não vai ter esse conflito, viu, Bernardo? Para ser muito sincero. Isso vem num oportunismo só em campanha. Eles trazem esse tema só em campanha, porque sabem da simplicidade do nosso povo, que eles conseguem manipular, né, deturpar uma fala, e aí é um oportunismo que sempre usam em campanha. A gente não vai ter dificuldade, o Lula tem compromisso com a saúde pública e temos que, de fato, reestruturar bem o SUS e políticas e programas que cuidem, de fato, das mulheres, das crianças. Já temos leis claras que permitem o aborto em determinadas circunstâncias, já tem lei para isso. É mais uma maneira de atacar no oportunismo eleitoreiro, do que esclarecer o nosso povo dos seus direitos e confundir a questão religiosa com a política. A autêntica religião ela não conflita com a verdadeira também política. Que a própria política também é para promover a vida. A palavra política é o cuidado com o bem comum, cuidado com a cidade, como um todo, com o ser humano. É levar o Estado, né, ao encontro do cidadão. Então, é por isso que acredito que o Lula ele sempre falou que é católico, sempre ele falou que pessoalmente é contra o aborto, porém, ele disse que a questão do aborto é saúde pública, quando ele disse que a mulher pobre às vezes faz aborto até em casa, e enquanto aquela que às vezes até frequenta a igreja, mas tem muito dinheiro, vai para fora do país e faz aborto. Então, esse cuidado. E ele ainda dizia, Bernardo, que as coisas têm situações de estupro, uma pessoa, uma adolescente, ou criança, na verdade, nós já tivemos situação de criança grave, já tem previsão em lei quando coloca, de fato, o risco da mãe, tem previsão legal. Então, acho que isso não será um conflito no governo. Infelizmente, é um oportunismo da extrema-direita. Deputado, a gente está chegando no momento final aqui já da nossa entrevista, né? E aí eu queria abrir o espaço para o senhor fazer suas declarações finais, tocar em algum ponto que às vezes ficou de fora e o senhor acha importante para o seu próximo mandato, que a gente acabou não falando aqui nesse tempo. Então, é mais estar agradecendo, né? Ao M Entrevista, Estado de Minas, por ser um espaço, então, democrático, dando essa oportunidade também ao cidadão a conhecer aos deputados que estarão nos próximos 4 anos, representando o Estado de Minas, mas um compromisso com o país. Cada voto nosso, ele repercute no país inteiro. E tem voto que reflete, inclusive, a relação com os outros países. Quantos acordos internacionais e tudo. Então, a gente não é ter uma visão de um conjuntinho de municípios do curral eleitoral, mas a gente entender a política e que todo cidadão tem direito a tudo necessário que lhe assegure a dignidade. Então, é com essa disposição do nosso trabalho nesses próximos 4 anos. E a gente vota em tudo. Ou seja, a gente vota favorável ou contra, mas a gente tem que entender minimamente, tendo esse princípio, que é o cuidado com a vida e com o direito. Então, é educação, é meio ambiente, é ação social,
é na pauta da economia, é da agricultura. Então, todas as áreas a gente vai ter esse cuidado. Com a nossa mãe terra, com a biodiversidade, com as águas, com a criança, de modo especial. Mas, Bernardo, algo que para nós vai fazer também a diferença é ter um conjunto de ações voltada para as mulheres e para a juventude. Para as mulheres e para a juventude. Nós não vamos avançar na nossa soberania se não tiver um investimento mais que redobrado para as mulheres, a juventude, numa perspectiva de renda, de forma digna, desse empoderamento. E aí, com certeza, a gente vai superar tantos outros problemas que a gente tem hoje. E com a diversidade. Os LGBTQIA+, precisa também de políticas específicas, quilombolas e indígenas. Né? O nosso cuidado aqui também com os indígenas. Tem um clamor, um grito que a gente consegue ouvir, que é da própria Mãe Terra, dos nossos rios e da biodiversidade. Então, essa defesa, porque ao fazer a defesa da Mãe Terra, dos rios, das matas, a gente está garantindo qualidade de vida para essa geração, mas para as gerações que virão daqui a 50, 100, daqui a 200 anos. Então, eu tenho uma atuação política, Bernardo, que eu consigo enxergar as gerações que estarão aqui daqui a 100 anos, que precisam de terra, de água, de um clima adequado. Então, é com essa perspectiva que a gente vai trabalhar, como eu já disse, na parceria com o deputado estadual Leleco, e nós vamos servir mais e melhor, não tenho dúvida. A razão da gente estar na política é para servir a todos, mas um cuidado com os mais pobres, com os mais pobres. Então, é com essa perspectiva. Por isso que eu agradeço em entrevista, ao Estado de Minas, a você, Bernardo, a quem está também aí nos bastidores, desejando um Natal abençoado, e essas bênçãos do Natal, elas também se irradiam ao longo de 2023, com sucesso, vida digna, com muita felicidade mesmo. Nosso abraço e a nossa gratidão.